que é que eu tenho em consideração quando vou analisar REITs para o meu portfólio? Olá, se não me conhece, o meu nome é Gonçalo Malheiro e sou educador financeiro certificado e hoje vou falar-te sobre uma das formas mais famosas de investir em imobiliário, mas sem teres as dores de cabeça de comprar, vender ou gerir propriedades, e estou a falar exatamente de REITs, ou Real Estate Investment Trusts. Neste vídeo vou ver contigo alguns dos pontos que, na minha opinião, são muito importantes quando analiso um REIT para o meu portfólio, desde o setor do REIT aos rácios que para mim são os mais importantes dentro de fundos imobiliários, etc. Antes de irmos ao vídeo, tenho de referir que este conteúdo é só e apenas para fins de entretenimento, não representando qualquer tipo de aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou recomendação de estratégia de investimento. É só e apenas a minha opinião pessoal. Dito isto, vamos começar então por falar em tipos de REITs. Porque sim, existem diferentes tipos de REITs, nomeadamente 3. E vamos começar pelos Equity REITs. Este tipo de REITs é o mais comum e são os fundos imobiliários que compram e gerem imóveis. Ou seja, a maior parte da venda destes REITs vem ou de rendas ou de mais-valias que tenham com a venda de algum imóvel. Podem ser REITs de centros comerciais, hotéis, escritórios, fábricas, casas para a habitação. Há imensos setores de REITs que vamos falar um pouco mais para a frente. Depois temos os Mortgage REITs, ou REITs hipotecários. E estes REITs, por outro lado, não investem diretamente nos imóveis, não compram os imóveis e não vendem os imóveis ou gerem, mas investem sim na hipoteca desses mesmos imóveis, ou seja, nos créditos de habitação. Basicamente, estes fundos imobiliários o que fazem é emprestar dinheiro a particulares para estes particulares depois irem comprar uma casa, ou então podem também comprar diretamente estes créditos de habitação a um banco. Imagina que tu fazes um crédito de habitação com a Caixa Geral de Depósitos. Um fundo imobiliário deste género pode ir ter com a Caixa Geral de Depósitos e comprar o teu crédito de habitação. Depois tu, em vez de pagares a prestação à Caixa Geral de Depósitos, podes pagar a esse fundo imobiliário. E este tipo de REITs, este tipo de fundos imobiliários, basicamente ganha dinheiro através dos juros que nós vamos pagando inerentes ao nosso crédito de habitação. Tu provavelmente estás a pagar uma taxa de juros de 1, 2, 3% ao teu banco, certo? Com o fundo imobiliário funciona exatamente da mesma forma. O fundo imobiliário investe nestes créditos de habitação e o ganho que consegue é exatamente o juro. Este tipo de REIT está muito mais exposto às flutuações na taxa de juro, por isso é um tipo de REIT onde deves ter um pouco mais de atenção. E depois tens os Hybrid REITs, ou os fundos imobiliários híbridos, que, tal como o nome indica, são um misto dos dois. Eles compram diretamente imóveis para gerir ou para vender, mas também financiam a compra de outros imóveis, ou seja, recebem dinheiro tanto da compra, venda e gestão dos REITs, através das rendas, como recebem também através dos juros dos créditos de habitação. Uma dica muito rápida que te posso dar e que comigo funciona muito bem é pensares no tipo de exposição que queres ter. Se queres ter um REIT com algo mais tangível, com imóveis físicos, então um Equity REIT pode ser o mais indicado. Mas se estás confortável com uma exposição maior ao setor financeiro, derivada exatamente da flutuação das taxas de juros, etc., podes ir, por exemplo, para um REIT híbrido ou um REIT de créditos de habitação. Agora vamos falar do setor do REIT, porque depois de saber qual é o tipo de REIT, a segunda coisa mais importante é exatamente saber em que setor é que um REIT se insere. Por exemplo, imagina que queres comprar um REIT de centros comerciais. Como é que achas que aquele setor se vai comportar? Será que vai crescer? Será que com o aumento das vendas online não pode perder alguma atração? Qual é a tua opinião relativamente a este setor? Entendes? Para comprares um REIT num determinado setor, deves de entender minimamente aquele setor, entender os pontos fortes, os pontos fracos, etc. Porque por um lado temos os REITs de centros comerciais que podem ter esta menos-valia do aumento das compras online, etc. Pode ser uma fraqueza. Por outro lado temos, por exemplo, REITs de centros de dados, REITs de logística, porque na questão da logística, com o aumento das compras online, as grandes empresas vão precisar de armazéns para fazer a logística e a distribuição das compras online. Em termos de bancos de dados e centros de dados, cada vez mais as empresas vão precisar de armazéns para armazenarem os dados das pessoas que vão obtendo, ou até, por exemplo, imóveis residenciais em grandes cidades. Geralmente tendem a crescer muito mais do que zonas residenciais fora dos grandes centros urbanos. São tudo questões que deves ter em conta e pensar, será que este setor tem ou não um futuro promissor? E como disse antes, há imensos setores dentro dos fundos imobiliários e alguns deles são, por exemplo, os REITs residenciais, que basicamente
compram prédios ou compram vários apartamentos ou moradias. Nos Estados Unidos é muito comum comprar aqueles prédios muito largos, mas que só têm 2 ou 3 pisos. Depois temos os REITs de retalho, que é desde várias lojas, centros comerciais, zonas de retalho, por exemplo, um Freeport, onde são várias lojas espalhadas. Pode chegar a um fundo imobiliário e comprar todas essas lojas. Depois temos o setor de escritórios, onde os REITs aqui o que vão fazer é comprar prédios inteiros e depois alugam vários escritórios ou andares de escritórios a grandes empresas. Temos o setor industrial e de logística, onde basicamente os REITs compram armazéns e alugam a empresas tanto para servir como fábrica, como para servir como armazém de logística. E depois temos também um setor que ainda não falei neste vídeo, que é o setor de entretenimento, onde basicamente os fundos imobiliários focam-se em imóveis de entretenimento, desde casinos, cinemas, teatros, por aí fora. Bem, estes são apenas 5 ou 6 setores dos inúmeros setores que existem dentro deste mercado. Quis apenas dar-te alguns exemplos. O terceiro ponto, que é também muito importante, que é a localização dos imóveis, a taxa de ocupação e os inquilinos. Porque se pensas que os imóveis de um REIT são todos iguais, estás enganado. E a localização de cada um destes imóveis faz toda a diferença. Porque uma das regras de ouro no imobiliário é localização, 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 e nos fundos imobiliários é exatamente igual. Porque imóveis em grandes centros urbanos ou em zonas que estão com forte crescimento são geralmente muito mais valiosos do que imóveis que estejam nas periferias de uma grande cidade. Depois temos também a questão da taxa de ocupação, porque quanto maior for a taxa de ocupação, significa que mais dinheiro aquele REIT está a gerar. Imaginem que eu tenho 100 apartamentos. O ideal é eu ter uma taxa de ocupação de 98, 99, 100%, ou seja, todos os meus apartamentos estão a ser alugados e eu estou a gerar o máximo de cash flow possível. Agora, se eu tenho 100 apartamentos, mas só tenho uma taxa de ocupação de 10%, ou seja, só tenho 10 apartamentos a alugar, eu estou a ter um cash flow, estou a gerar muito menos rendimento do que o que eu poderia gerar se tivesse os 100 apartamentos alugados. Isto funciona para apartamentos, para lojas. Quanto maior for a minha taxa de ocupação, significa que mais próximo eu estou de gerar o máximo de rendimento que o meu portfólio me permite. Outra questão muito importante são os inquilinos, porque imagina que compras um armazém. É completamente diferente tu fechares um contrato de 5 anos ou de 10 anos para alugares esse armazém a um Pingo Doce, ou tu fechares um contrato de 1 ou 10 anos para alugares aquele armazém a uma empresa que está a começar agora, certo? O risco é completamente diferente. E quando falamos em fundos imobiliários, é exatamente a mesma coisa. O que nós queremos é que os fundos imobiliários tenham os seus imóveis, seja escritórios, lojas, armazéns, o que for, alugados a grandes empresas, porque o risco aí vai ser muito menor e a probabilidade desse tipo de empresas de cancelar um contrato a meio, por exemplo, é muito inferior. Agora vamos falar de algumas métricas que, na minha opinião, são muito importantes quando avaliamos fundos imobiliários. Em primeiro lugar, os Funds from Operations. E aqui que muitos investidores se enganam porque, no caso dos REITs, dos fundos imobiliários, a métrica mais importante não é o lucro líquido, mas sim os fundos das operações, ou seja, o resultado que os meus apartamentos, as minhas lojas, os meus armazéns estão a gerar. Pensa nos Funds from Operations, nos FFO, como a renda que tu recebes por teres o teu apartamento alugado, certo? Basicamente recebes a renda, tiras os custos daquela renda e o resto é para ti. Ou seja, o FFO é o dinheiro, é a receita que é gerada através das operações do REIT, seja a compra e venda de imóveis, seja o aluguer de imóveis, seja as prestações, no caso dos mortgage REITs, as prestações que eles recebem nos créditos de habitação, tudo isso são receitas provenientes das operações do REIT. E o que o FFO faz é ajustar o lucro líquido para conseguir refletir melhor o dinheiro real que o REIT efetivamente gera. E como é que ele faz isso? Adicionando-lhe as depreciações dos imóveis. Basicamente, os Funds from Operations são o lucro líquido da empresa, retirando-lhe as depreciações dos imóveis, porque as depreciações não são algo que saia do nosso bolso, certo? Nós temos um imóvel e contabilisticamente esse imóvel vai sendo depreciado ao longo dos anos, é uma norma contabilística. Basicamente o que tens de saber é que o FFO é uma melhor métrica de avaliação de um fundo imobiliário do que o lucro líquido. E é este FFO que te diz se um REIT tem ou não capacidade para pagar um determinado dividendo, certo? Porque um REIT pode ter 10 euros de lucro líquido e pagar 12 euros de dividendo. E tu olhas para essa métrica e dizes o REIT não tem capacidade para pagar este dividendo. Mas se tu fores olhar para o FFO e tiver 16 euros de FFO, aí sim já tem capacidade para pagar aquele dividendo, porque no lucro líquido estão depreciações
que na prática não é dinheiro que sai da empresa. Por isso, eu quando analiso um REIT, o que procuro é um FFO a crescer. Porque um FFO a crescer significa que este fundo imobiliário está a fazer as coisas bem feitas e pode gerar bons retornos aos acionistas. A segunda métrica, o Net Asset Value ou NAV. E este Net Asset Value o que nos mostra é o valor líquido dos ativos deste REIT, desta empresa, certo? Basicamente é os ativos totais do fundo imobiliário menos a dívida. E o que interessa aqui é comparar o preço do REIT, o preço do fundo imobiliário, com o Net Asset Value para entendermos quantas vezes é que estamos a pagar os ativos líquidos deste REIT. Se as ações do REIT estão a ser negociadas abaixo do Net Asset Value, pode significar que estamos a fazer uma compra barata, pode significar que o REIT está barato. Se o preço das ações estiver a ser negociado acima do Net Asset Value, pode significar que este REIT está caro, ou seja, está sobreavaliado. Mas cuidado, não assumas que sempre que encontras um REIT onde o preço da ação está abaixo do Net Asset Value, que é uma excelente oportunidade. Porque podem existir problemas com a gestão ou problemas com os imóveis que este REIT detém que podem justificar esse desconto que estamos a ver no preço das ações. Vamos a um exemplo. Imagina que um REIT tem um Price to Net Asset Value, ou seja, um Price to NAV de 1. O que é que isso significa? Significa que nós estamos a pagar exatamente o que os ativos líquidos da empresa valem. Se este Price to Net Asset Value tivesse em 0.5, significava que nós estávamos a pagar metade do que valem os ativos líquidos da empresa, ou seja, ativos totais menos dívida. Mas atenção, quando encontras Price to Net Asset Value muito baixos, deves ter cuidado, porque pode estar a acontecer algo dentro da empresa que tu desconheces e por isso deves fazer uma análise mais aprofundada. A terceira métrica que eu quero falar, o Debt to Equity Ratio. E aqui vamos finalmente falar de dívida. Porque a maioria dos REITs utiliza dívida para financiar a compra de imóveis. Mas como em tudo, a alavancagem é boa, mas tem de ser utilizada com cuidado. E o Debt to Equity Ratio mostra-te o quão endividado está um fundo imobiliário. Basicamente este rácio compara a dívida do REIT com os seus capitais próprios e mostra-nos quanto é que representa a dívida comparando com o total dos capitais próprios. Imagina que um determinado REIT tem um Debt to Equity Ratio de 100%, ou seja, os capitais próprios são iguais à dívida deste REIT. Imagina que o Debt to Equity Ratio é de 50%, ou seja, a dívida representa metade dos capitais próprios da empresa. Ou, ao contrário, os capitais próprios são o dobro da dívida do fundo imobiliário. Se o fundo imobiliário tiver um Debt to Equity Ratio de 50%, imagina que tem 100 milhões em capital próprio. Significa que tem 50 milhões em dívida. Se este rácio for muito elevado, pode significar que este REIT está a assumir mais risco do que o que devia e devemos ter muito mais atenção, especialmente quando as taxas de juros estão a subir, porque pode se tornar um problema para este fundo imobiliário. Eu pessoalmente olho sempre para rácios de Debt to Equity inferiores a 100%, sendo que devemos sempre comparar com fundos imobiliários do mesmo setor. Porque imagina que o rácio normal de Debt to Equity num determinado setor é de 80%. Se um REIT estiver com 90%, está acima do setor, o que é mau. Mas também o normal dentro de um setor pode ser 120%. E se um REIT estiver a 110%, significa que já está abaixo e pode ser um bom sinal. Ou seja, devemos sempre comparar todos os rácios com empresas dentro do mesmo setor. E bem, chegamos então ao final do vídeo. Estes são os principais pontos que eu olho quando analiso um REIT. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de clicar no botão do gosto. Se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho. Se já investes em REITs, diz-me nos comentários e diz-me também em que REITs é que tu investes, porque pode ser que eu vá analisar e encontre também uma oportunidade para mim. Vais ter na descrição as minhas redes sociais todas, o meu Instagram, TikTok, o Threads e o X também, onde eu tenho colocado conteúdo muito mais regular, certo? Partilha também este vídeo com os teus amigos e familiares que queiram começar a investir em REITs, mas não sabem como é que podem analisar. Esta é a forma que eu faço e espero que ajude. Chegamos então ao final, espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.